Olá, estamos começando mais um programa de internacionalização da UDC, professores referenciais, renomados mundo afora, com os principais parceiros dessas universidades, aqui com o Centro Universitário UDC. Hoje recebendo, com muito prazer, muita honra, recebendo a professora PhD Cínzia Belloni, que vai falar um pouquinho sobre o que ela discursou, o que ela falou, o que ela ministrou aqui para os alunos de arquitetura e engenharia na UDC, no Congresso Internacional. E também com o nosso tradutor, que vai nos ajudar e contribuir bastante nessa entrevista de hoje. Antes de mais nada, é um prazer recebê-la aqui, muito grande. Il piacere è tutto mio. Sono molto onorata di partecipare all'evento della UDC e sono molto onorata di rispondere alle sue domande. O prazer é todo dela, ela sente uma honra ter estado aqui nessa convenção e estar aqui nessa entrevista. Antes de mais nada, eu gostaria de abordar com a senhora o tema da sua palestra, Sim. Principalmente com relação ao redesenvolvimento de áreas de subúrbios, de subúrbio nas grandes cidades. Exatamente o que a senhora abordou nesse encontro, nesse congresso internacional? Il tema delle periferie è un tema molto importante. O tema, então, das periferias é um tema muito importante. Per tutte le città, non solo quelle europee, ma anche ovviamente quelle di tutto il territorio mondiale. Para todas as cidades, não só as europeias, mas as cidades de todo o mundo. Le città crescono in modo non uniforme, non disegnato, non progettato e le periferie, che sono i luoghi di margine della città, perdono di identità. As cidades crescem, então, de uma maneira não ordenada, não organizada, e as periferias, então, das grandes cidades perdem totalmente a identidade. Allora il compito dell'architetto, il compito dell'ingegnere, il compito dell'urbanista è quello di trovare delle regole per la trasformazione urbana e per l'incremento della qualità della vita, anche nelle periferie. Então, o trabalho do arquiteto e do engenheiro, do urbanista, é criar e achar projetos que tragam de volta a qualidade de vida nas periferias. Quello che io ho presentato è sia l'aspetto teorico di come si può intervenire sulle periferie e poi ho portato degli esempi italiani di grandi città, Milano e Roma, che possono essere di interesse per un'apertura culturale anche del territorio brasiliano. Então ela nos trouxe uma parte teórica e nos trouxe também exemplos, principalmente de Roma e de Milão, esses exemplos podendo, obviamente, serem trazidos também para o Brasil e usados no território brasileiro. Esses exemplos, a senhora da Universidade de Roma III, na Itália, mas também formada pela Universidade de Sapienza. Sim. Sempre elaborando e sempre projetando essa temática importante no mundo. Mas como a arquitetura, a engenharia, esse setor, vem conseguindo resolver esse problema? Porque as populações cada vez maiores, as cidades cada vez maiores. Existe realmente um planejamento suficiente, capaz de resolver essa problematica? Dunque, lo capisco che ci sono delle differenze dimensionali tra il Brasile e l'Italia, però le periferie hanno una problematica che è di origine comune, e cioè la perdita dell'identità e la riduzione della qualità della vita. Ora, sicuramente è necessario avere un riferimento al contesto territoriale. Então, na verdade, ela acha que, na verdade,
os problemas são iguais. Nós temos uma diferença de dimensões de cidades brasileiras, as grandes megalópolis, metrópoles da Itália e da Europa, mas as periferias vivem, na verdade, todos os mesmos problemas. Então, na verdade, temos que ter projetos que tragam de volta a qualidade de vida nas periferias. Quindi quello che cerco di trasmettere e cerco di studiare e cerco anche di progettare è quello di individuare delle modalità di intervento che possano incrementare la qualità della vita e possano ovviamente restituire la città, anche le periferie, ai cittadini. Na verdade, o que ela faz nos estudos dela é identificar realmente a verdadeira problemática, podendo assim restituir a qualidade de vida aos cidadãos na periferia. Que tipo de exemplos a senhora trouxe no Congresso e que possa nos comentar aqui de alguma ação eficaz nesse sentido? Degli esempi che hai portato, che sono già stati fatti o creati dunque, con una certa efficacità, diciamo così, Sì. che puoi trasmettere per noi. I due esempi che ho portato riguardano una periferia di Milano e la periferia di Roma. Sono due situazioni abbastanza differenti. Então ela nos trouxe dois exemplos, um da periferia de Roma e um da periferia de Milão, e dois exemplos que são bastante diferentes. Per quanto riguarda la periferia di Milano, è riferita ad un recupero in un'area che si tratta di un'area vasta, un'area metropolitana, dove gli interventi sono di livello territoriale. Então, na verdade, o exemplo de Milão era de uma área bastante grande, bastante vasta, onde a intervenção, no caso do arquiteto, seria de uma maneira bastante importante, bastante grande. Mentre per quanto riguarda Roma è un recupero dell'identità locale, cioè più puntuale e più riferita a una situazione di livello intermedio. E já em Roma era um espaço menor, a nível mais local, então uma intervenção, no caso menor, que seria mais da identidade de um bairro, na verdade. Ho presentato due esempi perché fanno riferimento a due modelli insediativi diversi. Então ela nos trouxe dois exemplos, esses dois exemplos mostrando dois tipos de assentamentos, dois tipos de bairros bem diferentes. Milano è una città molto grande, che è la porta d'Europa per l'economia e per la cultura. Milão, então, como uma cidade muito grande, considerada a porta da Europa para a economia e para a cultura. Ed ha una struttura, un principio insediativo di tipo policentrico, cioè con un centro e tante centralità esterne. E Milão, então, tem um tipo que nós chamamos de policêntrico, ou seja, com um centro maior, mas vários outros centros ao redor da cidade. Roma è la capitale d'Italia ed è anche la capitale della religione cattolica e ha un sistema, un principio insediativo monocentrico, cioè il centro della città è la parte più importante e la periferia è lasciata a se stessa. Então Roma, ao contrário, é a capital italiana, a capital religiosa, né, da cristianidade, é uma cidade monocêntrica e não tem nenhum outro centro ao redor, é tudo concentrado na parte antiga da cidade. Quindi ho portato due esempi che possono essere di metodologia e quindi riutilizzabili in situazioni differenti sul territorio anche brasiliano. Então ela nos trouxe dois exemplos que podem ser reutilizados com metodologias também em territórios brasileiros, em espaços brasileiros. Non è detto che siano i migliori, ma io ritengo che il confronto con altre culture, con altre formazioni di architettura, di urbanistica o di ingegneria, possa rendere più facile, più semplice intervenire sul territorio. Não quer dizer que esses projetos são os melhores, mas esse confronto, essa troca de ideias com outros projetos, com outros países, com certeza traz um enriquecimento, então, desse tipo de intervenção. Essas soluções, elas passam especificamente pelas políticas públicas? No, sia pubblica che privata. Questo forse è, diciamo, l'elemento innovativo che c'è stato anche in questi anni in Italia. Então, na verdade, não necessariamente, não. É um elemento bastante novo na Itália, importante, que nós temos um casamento entre público e privado.
ormai l'attività pubblica è abbastanza ridotta perché, anche in Italia, perché ovviamente non è possibile trovare dei finanziamenti públicos per transformare l'intero território. Então, na verdade, temos problema de financiamentos, de fundos públicos, na Itália também. Então, é difícil ter acesso a esse capital público para realmente transformar o espaço. Quindi sono stati coinvolti i privati in modo tale da creare un incentivo alla realizzazione degli interventi. Então, na verdade, teve uma chamada, uma abertura, né, ao mundo privado para termos acesso a esse capital e termos mais intervenções, então, do espaço. Ci sono state alcune leggi in Italia che hanno introdotto degli strumenti urbanistici specifici proprio per gestire gli interventi pubblici e privati nella trasformazione nel governo del território. Foram criadas leis específicas, então, para esses projetos, para esse mundo público e privado gerenciarem juntos esses fundos, né, esses financiamentos para a transformação do território e do espaço. Ok, nós faremos um intervalo, um pequeno break, e em seguida nós continuamos conversando com a professora PhD da Universidade de Roma Tre, Cinzia Belloni. É um minuto só, nós já voltamos.